tudo bem? O quanto pode ser potente uma literatura escrita por mulheres que aborda o universo feminino em todas as suas dimensões? Como essa escrita pode desafiar os padrões consolidados em uma visão predominantemente masculina? Para nos ajudar a responder essas indagações, nós convidamos a escritora Juliana Marquese. Ela é formada em Direito, atuou por 10 anos na área ambiental no setor público do município de Piraí, aqui no Rio de Janeiro, cidade onde nasceu, e em 2018 pediu exoneração deste cargo para se dedicar exclusivamente à produção literária. Juliana começou a escrever aos 13 anos e atualmente conta com mais de 30 livros lançados. Figurou entre uma das autoras mais vendidas da Amazon, sendo que em 2019 teve o livro mais lido do ano na plataforma e entre os mais vendidos da revista Veja. Tendo, então, hoje uma carreira muito bem consolidada, não é isso, Juliana? Seja muito bem-vinda ao nosso canal, sinta-se à vontade, sinta-se em casa. Muito obrigada mesmo por aceitar o nosso convite. Olá, olá a todos. Obrigada, Carla. É isso. A gente está construindo aí essa carreira já tem um tempinho. É claro que, né, em vista assim de autores, né, de escritores no mercado literário, estamos ainda engatinhando, né? Mas eu comecei realmente da vontade de fazer uma literatura brasileira e uma literatura voltada para o romance, porque o nosso mercado escoa muito literatura estrangeira, né? Então ficava essa lacuna e essa vontade, e aí eu comecei a fazer essas histórias para mim e depois a publicar. Então, mas antes de iniciarmos esse bate-papo que promete trazer muitas informações e curiosidades acerca da produção literária da Juliana, eu vou fazer aquele pedido, Juliana, que a gente sempre faz aqui, pedidos muito especiais. Inscreva-se no nosso canal, mas tem que ser agora e não custa nada. Mas para o nosso trabalho é fundamental o seu engajamento. Curta esse vídeo, pois cada curtida o YouTube encaminha para mais pessoas. Assista esse bate-papo até o final para não perder nadinha, não é, Juliana? E faça É seus isso aí. comentários, pois aqui também é seu lugar de fala. Siga o nosso perfil no Instagram, tem muita informação interessante lá também. Vocês podem conferir o endereço aqui na tela. Obrigada, Lígia Passos, que está comigo na produção do canal, e eu, Júnior Silveira e a Carla Gaspar, parcerias indispensáveis para a qualidade final do nosso trabalho. Então, vamos ao nosso bate-papo. A literatura feminina é fundamental para promover a representatividade e a diversidade, e ao retratar experiências e emoções deste universo, fortalece a identidade coletiva e individual das mulheres, ampliando as suas vozes, não é isso, Juliana? É E isso nós mesmo. aqui gostamos muito de trazer histórias que sejam inspiradoras para outras mulheres, e a sua trajetória como escritora mostra que saber o que quer, como você mesmo já começou a dizer, faz toda a diferença. Então conta pra gente como você se tornou a escritora J. Marquese. A J. Marquese nasceu exatamente desse desejo de criar histórias. Eu era muito jovem, ainda mais jovem ainda, eu estava com 13 anos na adolescência, ainda na escola, e aí eu já tinha lido basicamente tudo, né, que tinha na biblioteca disponível de infanto juvenil, e aí eu comecei a me interessar por romances. Aqui na minha cidade, a gente não tem uma livraria até hoje. E aí, o que chegava para gente em forma de literatura romance eram os romances de banca, aqueles vendidos lá no jornaleiro, né? Da extinta Nova Cultural. E aí, eu comecei a pedir à minha mãe era consumidora ávida desses romances. Eu comecei a pedir à minha mãe, eu quero ler um pouco desses romances. E ela selecionou aqueles que eu poderia ler dentro da minha faixa etária, eu tinha 13 anos, e eu comecei a ler. Só que eram romances que terminavam meio abruptamente, sabe? Quando o casal finalmente ali se resolvia, o romance acabava. E aí eu comecei a criar finais alternativos, o que hoje a gente conhece como fanfic, né? E aí eu comecei a escrever, eu gostei tanto dessa história aqui, mas eu queria que o final fosse assim, assim, aí eu escrevia. Até que eu decidi criar a minha própria história. E aí foi no caderno, à mão, eu não tinha computador na época,
mas a vontade de criar uma história, de criar um enredo era grande, sabe. E aí eu comecei a escrever. Foram longos anos, eu parei de escrever no período da faculdade, porque não dava, eu trabalhava, estudava, e aí foram longos anos, assim, escrevendo, não mostrava para ninguém, Carla, ninguém sabia, nem da minha família. Escrevia lá de madrugada, guardava, porque era uma coisa, assim, realmente para mim, sabe. E aí, somente lá, quando eu comecei a descobrir, eu já fazia parte de plataformas de comunidades no YouTube, no, no Orkut, já seguia gente que fazia resenhas no YouTube, mas eu não sabia mais ou menos como é que começar. Aí eu descobri duas plataformas, que foram o Wattpad e a Amazon. E aí eu falei, eu acho que está na hora de começar a ver aí se o que eu escrevo realmente tem algum potencial. E aí foi que eu comecei em 2017. A internet ela ajuda muito essas Sim, possibilidades, né, é interessante isso. Mas, assim, vamos falar um pouco mais sobre as suas fontes de inspiração, né. E como que é a sua rotina de escrita, já que você também é uma mulher, dona de casa também, né, como que é a sua rotina de escrita? Detalha mais sobre esse seu processo de criação. Você disse que, terminava, concluía, né, as histórias que você achava que faltava alguma coisa, e como que é isso hoje? E nós observamos que o protagonismo de suas obras, está sempre centrado em história de mulheres, né, sim. que acho que é a sua proposta, né. Mas quem são essas mulheres que alimentam a sua criatividade, a sua imaginação? Então a gente quer conhecer um pouco esse processo de produção da J. Marchese, que você hoje usa mesmo J. Marchese, né, nem é Gil Isso. Marchese, é J. Marchese. Não, isso é até uma história engraçada, né? Mas a gente vai contá-la depois. Agora eu vou fazer a resposta da sua pergunta sobre a inspiração. A minha inspiração enquanto escritora, de escritora para escritora, ela vem de textos predominantemente femininos. Eu sou uma grande fã de uma escritora estrangeira, de romancistas. Na verdade, eu tenho três ali que eu gosto muito, né? Que são uma escritora chamada Judith McNaught, que não é muito conhecida fora da área de romance, porque ela já é uma senhora, ela já deve estar lá na casa dos 80. E eu sou apaixonada nos romances dela, que ela escreve tanto contemporâneos, não escreve mais, né? Ela escrevia tanto contemporâneos quanto os romances de época, que eu sou apaixonada. Eu li muito Danielle Steel também na época. Eu tô falando, escoava muito romance estrangeiro para cá, né? Então, é, os estilos que eu gostava eram esses. A Nora Roberts também era uma das minhas grandes autoras favoritas. No Brasil, eu gosto muito dos textos da Clarice Lispector e de uma escritora que eu, inclusive, escolhi para ser o nome da minha cadeira na Academia, da Academia Municipal aqui, né? Academia Piraiense de Letras, que é a Hilda Hilst, porque ela tem textos que, que trazem a questão do erotismo. Ela foi muito vanguardista, uma mulher escrevendo isso na época em que ela escreveu. Então, eu me identifico um pouco. E quanto a criar histórias de mulheres, inspiração para essas mulheres, somos nós, Carla. É a mulher do dia a dia, do meu entorno, é uma mulher que eu vejo, uma história que eu vejo de superação, é uma mãe que, como né, a gente já conversou sobre um dos meus livros, é uma mãe atípica que trabalha e que corre atrás e que tem que cuidar daquela criança. É uma mulher que está trabalhando, que vence preconceitos, é uma mulher que enfrenta preconceitos dentro do trabalho, assédio moral, sexual. Então, é essa mulher geralmente que eu trago nesses livros. Sempre tem uma questão dentro dos livros, sabe? Que a gente vai debatendo. Então, é a mulher comum, é a mulher brasileira, é a mulher do dia a dia que eu me inspiro para fazer essas histórias. Isso acho que cativa bastante, né, a gente se vê refletido ali naquelas histórias, né, nossas histórias contadas, acho que isso é bem bacana. Mas então, por ser mulher, né, quais os desafios, Juliana, que você enfrentou ou ainda enfrenta no mercado editorial? Porque a gente sabe que o mercado editorial ele tem, assim, uma presença masculina muito forte, né. Forte.
E deve ser muito desafiador enfrentar, estar se inserindo e ter um sucesso dentro desse mercado. Então, e como foi essa vivência? Como essa vivência sua dentro desse mercado contribuiu para o sucesso da sua carreira? Quais os aprendizados que foram fundamentais para isso? Então, conta um pouco esse desafio dentro do mercado editorial. Porque eu acho que o sucesso também de uma carreira se deve muito a enfrentar esses aspectos, né, e conhecer esse universo, né, esse mercado, aquilo que vende. Conta um pouco como que foi isso pra gente. Então, eu falei que ia tocar sobre a questão do J. Marchese, Isso. exatamente por isso. Quando eu comecei a publicar, Carla, eu ainda estava no setor público. E eu Sim. só eu trabalhava majoritariamente com homens. E eu escrevo romances eróticos. São romances que têm cenas explícitas, né? Não é, não, a história não versa sobre o erotismo, mas tem erotismo. Então, eu queria meio que, por um tempo, ficar anônima dentro de uma cidade pequena como a minha. Sim, Então, isso é muito curioso, essa questão do anonimato do escritor, da escritora, isso é muito bacana, isso. isso é muito E usado, aí, né. por isso que eu usei o J. Marchese, porque aqui Sim. na cidade ninguém me chamava de J, era Juliana, era Ju. E eu não quis nem usar o Ju, não. Eu quis o J só para ficar ali. E eu lembro que na época em que eu comecei, eu tinha que ter uma rede social, porque afinal de contas é um trabalho, é um produto eletrônico, né? É um e-book, e eu precisava da internet para divulgação. E quando eu criei a minha página, eu bloqueei a cidade, para que Nossa, ninguém pudesse, para que ninguém visse, porque o meu medo era isso respingar em mim dentro do trabalho. Então, não era nem sobre minha família sabia. A questão mais era esse medo que eu tinha do julgamento dos homens que trabalhavam comigo. Então, isso é muito desafiador. Só que, em contrapartida, quando você vai para esse tipo de mercado para esse nicho que eu escrevo, que é o romance erótico, principalmente da forma independente de autopublicação na Amazon, a gente trabalha com uma equipe feminina muito grande. Então, assim, a maioria das escritoras são mulheres, e a equipe que trabalha com a gente por trás também é de mulheres. A minha revisora é mulher, a minha diagramadora é mulher, a minha capista é mulher, a minha social media é mulher. Então, assim, a gente trabalha com uma equipe de mulheres muito grande, e que não acontece no mercado tradicional. Porque quando eu vou para uma editora grande, geralmente eu vou trabalhar com uma equipe de homens. Então, aí fica mais complexo algumas questões. A literatura erótica, por si só, ela já enfrenta muito preconceito, Carla. Muito. Muita gente dentro do mercado torce nariz, homens e mulheres. Quando chega assim e fala, é uma escritora erótica, a pessoa já olha assim, já pensa assim, não é literatura. Eu já ouvi isso. Não é literatura, ou é literatura medíocre, ou é pornografia, e não é isso. Mas a gente é visto dessa forma. Então, o desafio de ser mulher, escrever para mulher e trazer assuntos relacionados à sexualidade da mulher, ele é gigante todos os dias dentro do mercado literário do Brasil. é um tabu, né, a sexualidade da Sim, mulher é um tabu. sim. E eu imagino que deve ser um desafio realmente, e é interessante quebrar essa barreira, né, Juliana? Quebrar essa barreira aí é também uma forma de empoderar as mulheres, né, isso, o que que você acha disso? Não, eu concordo porque, assim, a gente vem debatendo muito isso dentro da comunidade. Então, o que a gente pode trazer para que essa estigma caia, sabe? De a literatura feminina, erótica. O romance por si só tem. Homem, geralmente, quando você fala assim, tô lendo um romance, ele já. É literatura de mulherzinha, sabe essa expressão, Carla? Isso é livro de mulherzinha. Então, por si só, ela já sofre um bocado. Quando é erótico, sofre um pouco mais. E quando é mulher escrevendo, porque é diferente, por exemplo, vou citar um autor
que fez romance erótico. O erotismo dele é um pouco um ponto menos do que o nosso, mas ainda assim erótico, e que se tornou um sucesso mundial, que foi o Sidney Sheldon. Então, assim, olha a proporção. Mas é um homem. É um homem, e ele trazia um protagonismo feminino muito forte nos livros dele. É como se Então, ele tivesse assim, autorizado, né? mas Né? ele podia. É, Mas vendo? e as mulheres eram sempre mulheres muito fortes, determinadas, mas com um certo tom de crítica e tragédia. Por exemplo, ele tem um livro que eu adoro, que é sobre uma mulher que veio do nada, que era o sobrenome dela, ela casou, ela é um livro Bastidores de Hollywood. E a mulher veio do nada e ela cresceu muito ambiciosa e tal. E a mulher termina em tragédia. A maioria das mulheres muito fortes dos livros dele terminavam com histórias trágicas. Ou ela se dava mal na carreira, ou se dava mal no amor, alguma coisa acontecia. Era como se a mulher não pudesse ser muito boa profissional, sabe? Aquela mulher poderosa, enfática, que sabe o que quer. Tipo, é, uma pintura também que fazem hoje da Odete Roitman, sabe? Nessa Sim, novela sim. agora. Essa mulher que sabe o que quer e tal, que vai atrás e tudo mais, apesar da vilania, né? Que a gente sabe que tem, das falas terríveis. Mas, assim, aquela mulher que tá ali dedicada ao trabalho, sabe? Tipo o Diabo Veste Prada, essas coisas assim. Então, só que essa mulher, ela tem um tom de crítica, ainda assim. Porque, assim, se ela é assim, é porque ela é neurótica, é porque ela não se dá bem com homem nenhum, sabe? Então, a gente vem resgatar aquela coisa de, sim, ela é empoderada, sim, ela ganha bem, sim, ela tem um belo de um emprego, sim, ela é ótima profissional e sim, ela merece ter um romance. E Se ela ela pode ter quiser. uma vida muito saudável e ter uma saúde mental ótima, não é isso? É, Exatamente. Então, quebrar esse essa é a diferença, eu acho que quando a gente faz a literatura de mulher para mulher. isso. Porque a gente quer mostrar isso, olha, dá para ter tudo. Ou, como tem personagens que eu falo assim, me pedem às vezes, Ju, essa personagem merecia um romance. Aí eu digo, ela não precisa. Ela tá feliz do jeito que tá. Então é isso, sabe? Então, a gente quer falar mais aí sobre o seu processo de criação aí. Você falou um pouco sobre como que você monta e cria e imagina essas mulheres que são, né, na nossa realidade, mas só uma curiosidade, quanto tempo você leva para finalizar um livro? Então, você vem falando que hoje você tem a sua literatura é mais erótica, mas você vem mudando de estilo ou gênero literário ao longo da sua carreira? Você chegou a vivenciar fases específicas? Que motivações te levaram a produzir determinados conteúdos? E atualmente, eh, reforçando, né, essa é a temática mesmo de suas obras ou não? Conta um pouco mais sobre essa sua obra, né, o contexto da sua obra. Como que foi o desenrolar desse período que você tem de carreira? Então, o meu processo de escrita, ele é um pouco demorado, por quê? Porque eu tenho mania de estruturar todo o meu livro antes de escrever. Então, assim, a ideia que alguns têm de o escritor senta na cadeira e flui, quase que como uma psicografia, né? Vem, né? Comigo não funciona. Existem escritores que fazem assim. Eles só deixam o texto acontecer. Eu não. Eu gosto de ter um certo controle sobre a história e os personagens. Então, eu faço uma organização prévia. Organizo toda a estrutura do livro, escolho o tema, é, vou trabalhar em cima daquele enredo e até mesmo as cenas eróticas que são colocadas pontualmente. Porque é aquilo que eu falei, o livro, a diferença do livro erótico para uma coisa pornográfica é que o livro erótico, o romance erótico, ele funciona sem as cenas eróticas. O Sim, entendi. enredo faz todo o sentido. Você tira todas, ou se você quiser pular todas as cenas eróticas, você vai entender o livro do mesmo jeito.
Então, assim, ele está ali como um plus. Ele está ali porque é um livro feito para maiores de 18 anos e por mulheres. Então, a gente opta por quê? Por descrever algumas cenas. Mas se você, enquanto leitora, não quer ler essas cenas, pulou, não perde o enredo, porque o enredo vai além do erotismo. São temas que a gente trabalha. E, em média, eu levo aí pelo menos 90 dias na estruturação total de um livro. O que é isso? Eu estruturo ele no pré-escrita, que é a parte toda de pesquisa, estruturação de enredo, estruturação de personagens. Aí depois eu vou para o desenvolvimento do livro, que é a escrita mesmo. Eu pego, vou capítulo por capítulo. Depois eu tenho pós-escrita, que aí vai para a mão de outros profissionais, o revisor, capista para fazer a capa, para fazer toda a parte gráfica do livro, o diagramador para fazer o formato de e-book, para fazer o formato para impressão em gráfica. Então, são outros profissionais. Então, com a Amazon, na Amazon, a gente trabalha, é igual rede social hoje em dia, tem que ser tudo muito rápido, sabe? O leitor não tem muita paciência de ficar um ano inteiro esperando um livro. Ele quer livro, ele quer produção. Então, a gente não tem muito tempo de trabalhar por muito, nesses processos por muito tempo. Então, é um processo rápido. Eu tenho amigas autoras que lançam um livro por mês. Eu ainda não consegui atingir esse patamar, Carla. Mas o meu desafio até para o ano que vem é tentar diminuir esse meu lapso de 90 dias para 60 dias. Mas eu acho que 30 não dá. E sobre nichos, eu sempre escrevi romance. Como eu falei, quando eu comecei a escrever, eu saltei etapas. Eu não comecei pelos poemas, pelos contos, pelas crônicas, como alguns fazem. Eu já Sim. comecei criando prosa, criando enredos, né? E então, o romance sempre esteve presente. Romance é um estilo literário que vai além do romance romântico. Aqui no Brasil, por exemplo, as pessoas, como a gente usa romance nesses dois sentidos, fica um pouco difícil de entender. Mas lá nos Estados Unidos, por exemplo, são conceitos diferentes. Tem novel e romance, né? Novel seria o nosso romance, que é de qualquer coisa. Por exemplo, Stephen King não é livro de terror? É um romance. Ah, mas não tem amor. Não, mas é um romance. É um estilo literário romance, escrito como romance. Não é romântico, entendeu? É porque aqui no Brasil se confunde um pouco. Mas eu faço romance. Eu gosto muito de policial, mas ainda não publiquei nada. Já escrevi alguma coisa. E dentro do que eu já escrevi, eu fiz o romance contemporâneo, quer dizer, os passados no dia de hoje, e já fiz também romances de época, que são romances passados aí no século retrasado, que aí o meu século é 19. Então, eu transitei por aí. Todos eles com uma pegada mais sensual, erótica. Ao longo da sua carreira, então, sempre você teve esse estilo, e essa pegada, vamos dizer assim, né, de Sim, de escrever publicação, sim. De publicações publicação, sim. romances eróticos. Antes de publicar, eu até escrevia livros sem erotismo nenhum, mesmo porque eu comecei muito jovem, né, a escrever livros. Então, eu escrevia livros estilinho novela, malhação, sabe? Não tinha sexo, não tinha nada disso. Então, quando eu comecei, sim, a partir de 2017 é que eu comecei realmente a criar cenas mais gráficas do erotismo. Ô Juliana, como que a produção literária escrita por mulheres, para mulheres, pode contribuir para o empoderamento feminino? A gente até já falou um pouco sobre isso, nessa questão até da sexualidade. Sim. Mas, assim, qual é a responsabilidade dessas escritoras diante da realidade que, infelizmente, né, ainda maltrata mulheres em pleno século XXI, diante dos resquícios de uma sociedade patriarcal, que é a nossa sociedade brasileira, né? Então, qual é a responsabilidade dessas mulheres que escrevem para mulheres? Fala um pouco sobre isso. Bom, eu vou falar
com relação à minha experiência, né? Eu me preocupo com isso demais, Carla. Em, primeiro, não criar estereótipos que aumentem esse preconceito que existe com algumas situações. Por exemplo, como eu citei antes, a mulher sim, ela pode ser mãe, ela pode ser esposa e ela pode ser uma baita de uma profissional. Então, essa coisa de ou uma coisa ou outra, para mim, eu sou daquela. Mulher pode ser o que quiser, pode estar onde quiser. Então, eu trabalho com esse tipo de voz. Eu gosto sempre de mostrar situações em que a mulher se supera. Então, por exemplo, eu tenho alguns livros, a maioria deles, tá? As minhas mocinhas, elas vão ter ali algum objetivo de vida fora do relacionamento, porque a gente fica, porque é romance e tal, parece que a mocinha só pensa no homem, no cara. Não, ela tem uma vida. O último livro que eu lancei agora, eu falo até sobre uma influencer, né? Que é uma profissão nova que a gente tem hoje, né? É uma youtuber, né? Inclusive. E que ela acaba sendo perseguida e tal, e aí ela conhece o par romântico dela nessa situação, porque é um cara que está trabalhando na segurança dela ali. E ela tem a vida dela, ela tem os caminhos dela, ela tem o trabalho dela, ainda que muito incompreendido às vezes, até por esse homem, que é um homem mais velho e tal, que fala, youtuber, né? Que bobagem, não sei o quê. E ela tá ali, não, é o que eu amo fazer, é o que eu faço, é o que eu sei fazer, é o que eu vou fazer. Então, é isso. E outra, eu tenho alguns livros que mostram a superação de abusos até sexuais, né? Em que algumas mulheres são abusadas sexualmente, psicologicamente, e mostra a superação. E já recebi relatos, inclusive, de mulheres que, nossa, eu estava nessa situação, eu consegui me ver nessa mulher e eu acho que tem solução. Isso é muito bom, sabe? Um feedback maravilhoso de receber de um leitor quando ele se identifica numa dor que está ali, às vezes que ele não tinha conseguido externar, e através da literatura ela consegue se ver naquela personagem, e o melhor, ela consegue ver que tem jeito dela sair daquela situação, que ela pode superar, sim, que ela pode correr, né, correr atrás de entender o que ela está passando, procurar uma terapia, procurar ajuda, sabe? Porque muitas das vezes a gente não tem. Acontece isso 100% com toda a literatura nesse nicho? Não. A gente ainda recai muito em estereótipos, recai muito na mocinha frágil precisando do príncipe para salvá-la, mesmo porque isso é clichê e clichê vende. Então, entendeu? Então, assim, ainda acontece esses estereótipos na literatura feminina, erótica ali, né? Mas a maioria, eu acho, ainda pensa nisso, de ter uma responsabilidade com o que está colocando e de, além do entretenimento, mostrar alguma coisa, algum caminho, mostrar que é possível fazer, mostrar que é possível realizar, mostrar aquilo que eu falei, que a mulher pode estar onde quiser e ser o que quiser, inclusive, né? Hoje nós não temos barreira para tipo de romance entre mulheres. Hoje a gente tem aí livros sáficos, né, que são de romance entre duas mulheres, figurando no ranking. Mulheres héteros lendo livros sáficos, homens lendo livros sáficos. Então, assim, isso também é um ganho gigantesco, porque a gente passa a quebrar vários tipos de preconceito dentro da nossa literatura, que não só da sexualidade da mulher hétero, mas também da sexualidade da mulher homoafetiva. Então, assim, isso é muito importante. E a gente está vendo isso ser quebrado dentro dessa nova geração de escritoras que estão chegando na Amazon. É bacana as pessoas assumirem essa responsabilidade social mesmo, né, com Sim, suas vozes, com seus talentos, né, dentro das áreas que as pessoas estão atuando. Se todo mundo se responsabilizasse, acho que a gente teria muitas coisas mudando por aí, né? eu Muitas acho que realidades nem mudando. todo mundo, desculpa te cortar, mas eu acho que nem todo mundo pensa, porque assim, eu já vi muita
Eu já vi muita história bem problemática e que o próprio fandom, as leitoras mesmo que estão lendo, justificam de, é só ficção. Mas aí, né, nunca é só ficção, gente, porque quando a gente toca em temas sensíveis, a gente pode estar gatilhando uma pessoa e não somente isso, a gente pode estar corroborando por uma situação abusiva que ela está passando e que ela vai esperar uma redenção do cara depois, É, sabe? a gente fala E muito ele disso vai aqui. mudar por amor, ele vai Não, mudar por amor. não. E a gente sabe que não é essa a realidade. A gente sabe, a gente passou agora, né, por uma situação dessa moça dos 61 socos, né? E falando, gente, na primeira tem que começar a botar o pé atrás. O cara levantou a voz, o cara falou estranho, o cara pegou no teu braço, eu tava nervoso, opa, mas o que é isso? Entendeu? E começar a ligar um alerta. Agora, se eu não ligo esse alerta no livro, se eu pego, faço essa mocinha não só aceitar isso, mas achar bonito e normal um homem ser ciumento e tratá-la dessa forma, eu posso estar reforçando nessa mulher que está lendo e que está passando por essa situação uma normalidade, e não Isso. só isso, uma situação em que no futuro aquele cara ali é porque ele ama demais ela. Olha que loucura, Carla. É isso que eu tenho medo, sabe? É Vai isso ser que eu tento não cair, assim, para escrever. a gente vê que como que o ciclo, né, o ciclo de violência, ele é assim mesmo. Ele tem o processo crítico, depois vem o arrependimento, a lua de mel, que a gente chama de lua de mel, depois Sim? começa tudo de novo. Então, realmente, eu acho que Não, todo e mundo sendo o tem essa homem um responsabilidade, né? narcisista ou não, porque É. muito hoje se fala sobre é narcisista, é narcisista, é narcisista. Eu vejo assim, existe um limiar entre o machista e o narcisista, porque o narcisista é patológico, Uhum. o machista é construção. Então, assim, entendeu? Então, assim, nem todo homem narcisista, nem todo homem machista é narcisista, mas ele está construído de uma forma que ele acha que ele é o dono da mulher. Ele acha que mulher é um ser até, vamos dizer, menor do que ele, por ser homem. Então, a gente tem que ficar atento a isso, sabe? E eu acho que essas histórias, quando eu trago essas histórias, trago mesmo essas histórias com um homem narcisista, com um abusivo, com um homem que bate, mas aí eu faço o quê? Eu mostro a saída para essa mulher, eu mostro que isso não é normal, que isso não é bonito, que isso não é amor, aí eu estou contribuindo para a sociedade. Bacana. Quando esse homem não tem a redenção dele, quando ela tem a história de amor dela, ou sozinha com ela mesma, ou com outra pessoa, aí sim eu estou, sabe, reforçando um padrão que deveria ser o padrão, né? Um comportamento que deveria ser o padrão. Então, eu tenho essa preocupação, sim. E assim a gente vai quebrando paradigmas e superando essa sociedade talhada na visão patriarcal. É assim Sim. que a gente vai quebrando isso. Sim. Juliana, mas a gente quer saber o Ah, seguinte: você tem interesse de explorar outros gêneros literários, ou você já se encontrou nesse estilo? não, E o eu que que te tenho. motiva? O que que te motiva a continuar escrevendo? E quais são os seus projetos atuais e futuros? Você já falou que está já tentando se enquadrar em algumas coisas, mas o que que você está pensando, o que você está planejando, o que que você Então, tem hoje para eu falar tenho para gente? inclusive, eu tenho inclusive um livro, um thriller psicológico, programado, exatamente sobre esse assunto, né? A gente vai falar sobre um serial killer de mulheres nesse livro. Ixi, Então, esse livro ele está programado, Carla, há muitos anos. Eu não consegui ainda sentar para desenvolver. Por quê? Porque é um tipo de livro que, infelizmente, não é um tipo de livro que vai ser comercial para a Amazon. Então, esse é um projeto que eu vou desenvolver para uma editora tradicional. entendi. Entendeu? Então, ele é um projeto que eu vou ter que estar, assim, eu tenho que cumprir com a minha agenda da Amazon toda, porque eu tenho alguns livros já programados para lançar lá, e as minhas leitoras de lá esperam esses livros, e aí sim eu vou poder desenvolver. Então, esse vai ser um livro que vai ser
diferente de tudo aquilo que eu já fiz. Eu transitei por subgêneros dentro do romance, igual o época. Eu já fiz comédia romântica, eu já fiz um romance de máfia, enfim. Já fiz a gente vai testando, porque eu acho que o autor também é feito de desafios, não dá para você escrever a mesma coisa a vida toda, sabe? Então, e hoje em dia, hoje, nesse momento, eu estou num projeto que vai vir outra mãe. Eu tenho uma mãe maravilhosa que eu amo, que é de Onda Azul, desse livro aqui, ó, Teto de que é uma azul. mãe atípica, Estou né? É uma inspirada. mãe de um menino com autismo, e agora vai vir outra. Então, assim, eu gosto de trabalhar, é difícil, não tem, vai ser o segundo livro de uma mãe, assim, é uma mãe solo, né? Batalhando. Mas eu acho que conversa muito com a gente, sabe? Livros assim que trazem um protagonismo de uma mulher que está correndo atrás como a gente, sabe? Que tem filho, que faz mil coisas ao mesmo tempo, sabe? E que muitas das vezes, como era o caso da Helena desse livro, se anula enquanto mulher para viver a maternidade, sabe? Então, a redescoberta daquela mulher no amor, no sexo, no prazer, na carreira. Então, como isso vai ser? Então, o próximo que eu comecei ontem, inclusive, a trabalhar, vai vir com mais uma mãe solo. Nem minhas leitoras sabem disso, tá? Opa, Tô chegando contando novidade. aqui. Ó, É exclusiva, mas primeira que eu estamos vou. sendo as primeiras a divulgar, então. É, e aí vai ser esse vai ser meu próximo projeto. Então, assim, e eu tô nesse desafio aí de encontrar um tempo para trabalhar esse thriller, que vai ser um livro mais, é um thriller psicológico, então é um livro que vai me exigir bastante de mim, né? Porque a carga emocional dele é grande, é suspense. Então, é uma coisa que eu amo, eu sou super leitora de suspense. É uma coisa que eu amo, mas Ah, ainda não escrevi, entendeu? Então, é um desafio novo. ô, Juliana, Ah, nossa, tem muita coisa para falar, mas a gente é. vai concluindo. Adorei, adorei o nosso papo. Muito obrigada pela sua participação aqui. Eu que agradeço. Super descontraído, uma delícia, muito bom mesmo. Eu fico imaginando aqui que, de repente, os seus livros possam se tornar também é, filmes também, né? Quem sabe, né? Esse Sim, thriller, esse suspense, eu fico só imaginando aqui também ter essa pegada, né, Juliana? Olha, sucesso, parabéns, obrigada. carreira, tá? Muito encantada, você tão jovem, tão poderosa, tão potente, né? E você trazer essa mensagem tão positiva em relação ao que você produz, isso é muito importante para a gente vencer, né? E a gente se empoderar e nos unirmos enquanto mulheres. Muito obrigada Sim, mesmo pela sua participação, minha querida. eu que agradeço. Agradeço demais a oportunidade. Foi ótimo conhecer o canal, conhecer vocês. Eu espero ter contribuído de alguma forma aqui, né? Principalmente para inspirar mulheres, porque eu realizo um sonho que é um sonho de muitas mulheres que escrevem poemas, crônicas, e que às vezes não têm coragem ou acham que aquilo não vai levá-las a nada, né? Mas a escrita, Carla, ela salva, sabe? Seja para publicação ou seja para si mesmo, como foi para mim durante quase 20 anos. Então, assim, a escrita ela salva. Então, aquela coisa do diário, da menina, sabe? Que a gente sempre foi muito estimulada, principalmente, né, a minha geração, as gerações para trás, de ter diários, de escrever os sentimentos. Então, isso já era aí uma forma de terapia, já era muito terapêutico, né? A escrita é terapêutica. Então, eu vou deixar aqui um recado para aquela mulher que gosta de escrever. Escreva, não tenha vergonha do que você escreve, não tenha, mas eu não sei fazer isso, só faça, ponha em palavras o que você sente, seja uma crítica social,
seja um romance, seja um poema, seja falar sobre a natureza, seja uma coisa espiritual, não importa. Põe no papel, bota para fora aquilo que você sente, que isso ajuda muito, sabe? Às vezes a gente se sente muito sozinho na vida. E o papel e a caneta é ótimo, é uma ótima companhia, assim como os livros, né? Isso mesmo. Mais uma vez, obrigada, Eu que Juliana. agradeço. Marquese, sucesso para você sempre. E vocês podem conferir os contatos da Juliana aqui na tela. Na descrição deste vídeo tem mais informações sobre a obra da Juliana, inclusive para vocês adquirirem a obra também. A gente vai deixar os links na descrição deste vídeo. E se você gostou deste conteúdo, deste bate-papo, curta, espalhe esse ótimo conteúdo para mais pessoas, convida conhecidos, amigos, familiares e também se inscreva no nosso canal. O nosso universo é bem bacana e tem muitas novidades. Te vejo novamente aqui na próxima semana. Tchau!